Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo aí uma questão da EAM, a Escola de Aprendiz Marinheiro. E essa questão é uma questão conceitual da parte de física elétrica. Lá no terceiro ano, a gente estuda física elétrica e geralmente dividida em duas partes. A eletrostática, onde vamos estudar as cargas ainda em repouso, é por isso que o nome é eletroestática. Vamos estudar a quantidade de carga, a força de atração, repulsão, o campo elétrico, os processos de eletrização. E depois entramos na eletrodinâmica, onde as cargas estão em movimento, as correntes elétricas, resistência, potência. Essa questão é uma questão conceitual e ela vai me trazer um problema muito simples, que é atração e repulsão. O problema diz o seguinte: a eletrização dos corpos é um fenômeno que ocorre em diversas situações, todos os dias. Assim, para mostrar as forças que aparecem entre os corpos eletrizados, foi montado o experimento esquematizado abaixo. Está aqui o experimento. De acordo com a figura, é correto concluir que o corpo C. Bem, pessoal, vê só. Vamos lembrar que vocês têm a carga que pode ser positiva, a carga que pode ser negativa ou o corpo que está neutro. Não vamos imaginar que o corpo neutro é um corpo que não tem carga. Ele tem carga. A questão é que a carga dele está equilibrada. A quantidade de prótons e elétrons vai estar do mesmo jeito. Tipo, um corpo carregado positivamente. Você vai ter, como exemplo, tá certo? No núcleo, vamos dizer, um próton, tenho dois prótons, três prótons. E na sua eletrosfera, vamos imaginar que ele tem um elétron e mais outro elétron. Então é só um exemplo, tá certo? Então aqui eu tenho no núcleo três prótons, três cargas positivas, e eu tenho aqui dois elétrons, duas cargas negativas. Então eu percebo que ele está com um excesso de cargas positivas, porque com certeza ele perdeu um elétron para alguém. Para ele estar equilibrado, ele precisaria ter três elétrons. Três elétrons com três prótons ficaria equilibrado e ele estaria neutro, tá certo? Ele perdeu um elétron para alguém. Como ele perdeu um elétron para alguém, ele ficou carregado positivamente. Se você tivesse aqui nessa situação com um elétron aqui, aí você percebe que ele vai ter três cargas positivas, três cargas negativas, então esse corpo estaria neutro. Então, quando a gente diz que um corpo está neutro, não quer dizer que ele não possua carga, ele possui. Só que o número de cargas negativas e positivas estão equivalentes, em equilíbrio. Se por acaso alguém doou um elétron para ele e ele ficou com um elétron a mais, aí você percebe que as cargas negativas agora são maiorias. Então, eles vão ter mais carga negativa do que positiva. Então, ele vai estar carregado negativamente, tá certo? Então, se você tem um corpo positivo, negativo e neutro, aí você vai lembrar o seguinte: imagina que você chegou com um bastão, que é um bastão carregado positivamente. Lembra que cargas de mesmo sinal, eles se repelem, tá certo? Então, se eu aproximar um bastão positivo, ele vai repelir o positivo, mas ele vai atrair o negativo e o neutro. Lembra que o neutro ele vai ser atraído por todo mundo, tá certo? Então, se eu aproximo um bastão positivo, ele repele o positivo, mas ele atrai, tá certo? Então, ele iria atrair o negativo e iria atrair o neutro, tá certo? Se eu aproximasse um bastão negativo, ele iria repelir o negativo, mas iria atrair o positivo e o neutro, ok? Então, o corpo C, antes ele estava aqui, ó, pendurado aqui, ó, estava em equilíbrio. Eu aproximei um bastão carregado positivamente. Se antes ele estava aqui, se ele fosse negativo, ele seria atraído. Se ele fosse neutro, ele também seria atraído. Para que ele tenha sido repelido, esse corpo necessariamente precisa ser positivo, tá certo? Porque se ele estava aqui e ele fosse negativo, ele seria atraído. Se ele estivesse aqui e fosse neutro, ele teria atraído. Se ele estava aqui e ele foi repelido, necessariamente ele é positivo. Então, é correto concluir que o corpo C
está neutro? Não. Se ele estivesse neutro, ele seria atraído. Possui excesso de elétrons. Se ele possui excesso de elétrons, ele estaria negativo, então ele seria atraído, então também não é. Possui um excesso de prótons, tá certo? Aí sim, se ele tem mais prótons do que elétrons, quer dizer que ele perdeu elétrons para alguém, ficou com mais prótons do que elétrons no seu corpo e agora ele ficou com a carga positiva. Positivo com positivo se repele. Resposta correta, letra C. A letra D não é, porque ele ganhou prótons durante a eletrização. Prótons nem vai ganhar nem vai perder. Ele vai ganhar ou perder elétrons. Ele perde elétrons ficando positivo, ganha elétrons ficando negativo. Nem ganha nem perde prótons. Perdeu nêutron. Nêutron nem entra nessa brincadeira aqui. Ó. Pode ver que eu não falei em momento nenhum sobre nêutron. Então, ele possui um excesso de prótons, porque de algum modo ele perdeu elétrons para alguém no processo de eletrização e ficou carregado positivamente, e por isso houve essa repulsão. Resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, turma, deixa lá no comentário, deixa sugestões para resolução de problemas. Um abraço e até mais.